que a Amazônia está assim? Bem, ao longo das últimas semanas, nós temos discutido a situação atual da Amazônia, da sua importância climática, do aumento das queimadas e, especificamente, do desmatamento nos últimos anos, que vem crescendo. Além de discutir a situação atual, é importante, sem dúvida, verificar aspectos históricos que fizeram com que a Amazônia apresentasse um modelo de desenvolvimento que não é conciliável com a preservação ambiental. E sobre isso, nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Oi, professor Pedro, bom dia, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, vamos voltar um pouquinho na história, né? Quando começou exatamente o desmatamento intensivo da Amazônia? Então, Roxane, o desmatamento mais intensivo ele começa com a construção das rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém na década de 1970. Essas duas grandes rotas criaram condições de acesso ao interior mais profundo da floresta amazônica e promoveram uma ocupação sem qualquer tipo de planejamento. Foi adotado, basicamente, um modelo extrativista em muito similar ao aplicado durante todo o período colonial. Ou seja, tem lá uma floresta, vamos aproveitar aquela madeira, né, colocar essa mata abaixo, aproveitar a madeira e destinar a área a algum tipo de produção agrícola, mas isso foi feito sem qualquer tipo de suporte por parte do governo, sem qualquer tipo de infraestrutura, né, ou de apoio aos colonos que lá se destinaram, tanto da região nordeste quanto da região sul e centro-oeste do país. Foi nesse período que começa a situação que foi se intensificando aí ao longo dos últimos 50 anos. Agora, qual era a visão do governo naquela época? Roxane, havia uma grande preocupação por parte dos militares brasileiros quanto a uma possível internacionalização da Amazônia. Esse movimento, esse suposto movimento de internacionalização da Amazônia, na verdade, ele nunca aconteceu. Na ONU, isso nunca foi discutido em qualquer tipo de fórum internacional sério, isso nunca foi colocado, né, como uma proposta efetiva. Mas esse tipo de preocupação, ele não era exclusiva dos militares brasileiros. Por exemplo, os militares argentinos, há um século, né, no início do século passado, eles tinham uma preocupação muito grande em relação à região centro-sul da Patagônia, que era uma região, ainda hoje é uma região muito pouco ocupada, né, a densidade demográfica é muito baixa, mas há um século realmente era uma área praticamente desocupada. E havia o temor por parte dos militares argentinos de que essa área fosse ocupada pelo Chile, por exemplo. Então, houve uma iniciativa por parte do governo argentino de promover a ocupação da Terra do Fogo, da região da cidade onde está o Ushuaia hoje, né, para garantir a posse do território. E a visão dos militares brasileiros em relação à Amazônia era uma visão muito, muito similar. E é importante mencionar que havia do ponto de vista ambiental, havia a visão predominante era antropocêntrica, ou seja, qual que é a utilidade da floresta, qual é a utilidade de uma mata? Simplesmente fornecer recursos, né, madeira, área para plantio, ou seja, não se pensava em preservação ambiental, não se pensava em um outro uso mais nobre para todo aquele patrimônio, né, para todo aquele bioma, tendo em vista, inclusive, o fato de que os movimentos ambientalistas eles estavam começando a se organizar, isso no final dos anos 60, início dos anos 70, e eles estavam muito longe, né, de demonstrar a força e a penetração na sociedade que hoje eles apresentam. Então, a única visão que predominava, né, que os militares tinham, era essa visão antropocêntrica que simplesmente mimetizava um modelo extrativista que fora aplicado durante todo o período colonial. Mesmo assim, houve um grande erro, no meu entendimento, estratégico por parte dos militares,
porque o que eles queriam demonstrar efetivamente é que o território amazônico, né, a região amazônica estava sendo ocupada. Então, no entendimento deles, era muito importante a construção de obras significativas, né, que rasgassem a floresta, como foi o caso da rodovia Transamazônica e também da Cuiabá-Santarém. Se houvesse um planejamento mais efetivo, né, do que simplesmente a intenção de marcar presença nesse território, a construção dessas rodovias ela poderia ter sido feita paulatinamente, à medida em que vilas fossem construídas, fossem desenvolvidas, dando todo o suporte aos colonos que adentrassem na floresta, ou seja, tentar fazer um movimento que, embora, de certa forma, mimetizasse o que ocorrera durante todo o período colonial, faria isso de uma maneira muito mais estruturada, de uma maneira organizada, dando suporte em relação ao que plantar, o que colher, que animais criar, enfim, como melhor aproveitar aquela área. Isso nunca praticamente aconteceu, e isso fez com que a ocupação da floresta se desse de uma maneira muito desorganizada e de uma maneira muito prejudicial ao meio ambiente. Alguns anos depois, né, ao longo aí dos anos 80, e principalmente a partir dos anos 90, começa a se ter um melhor entendimento do funcionamento climático, da importância climática da região amazônica e os prejuízos que o desmatamento ele causa em relação a chuvas que ocorrem no centro-oeste, na região central do Brasil, na região sudeste, mesmo no sul do país. Ou seja, essas chuvas que vêm da Amazônia, elas irrigam boa parte do plantio, hoje responsável pelo nosso PIB agrícola, né? Tanto na região centro-oeste, na região sudeste, na região sul do país, chegando inclusive ao Uruguai, Paraguai e norte da Argentina. Mas essa visão não se tinha, né? Esse conhecimento não estava disponível na década de 70, mas mesmo quando esse conhecimento começa a ficar disponível e fica evidente o papel da floresta na manutenção do clima na América do Sul, não houve um movimento significativo de reversão do desmatamento. A gente sempre fala da redução da taxa de desmatamento, mas a gente nunca fala da reversão, ou seja, da recuperação da floresta, né? Embora a gente tenha, ao longo aí, né, de 1912 até 1914, aproximadamente, uma taxa de desmatamento muito baixa, nós nunca conseguimos reverter isso, ou seja, vamos recuperar áreas degradadas. Então, o desmatamento, ele continuamente, ora de uma maneira mais intensa, ora de uma maneira menos intensa, ele continua ocorrendo e as manifestações, as implicações disso para o clima já são mais do que evidentes. A gente já tratou disso em algumas colunas aqui na rádio, mas isso não tem, infelizmente, sensibilizado o governo sobre a questão do desmatamento e das queimadas. Bom, a discussão hoje ali há um potencial incrível, nós precisamos reverter a degradação. Agora, como tratar desta questão? Não dá para pensar em qualquer ação sem sustentabilidade. Então, como é que a gente lida? Potencial versus sustentabilidade, professor? Então, para reverter essa situação, tem duas ações que precisam ser desenvolvidas. Uma que atenda a população carente, então, incentivar o extrativismo sustentável, como acontece com o açaí. A economia do açaí, hoje, ela movimenta mais recursos financeiros na Amazônia do que o desmatamento ilegal, do que o comércio ilegal de madeira. E a castanha do Pará, por exemplo, ela tem se demonstrado em algumas áreas muito mais interessante para a população local do que o garimpo ilegal, porque a castanha está disponível, né? Basta coletar, enquanto que o garimpo é sempre uma atividade de risco. Pode ser que ele dê certo, pode ser que ele não dê certo. Uma outra forma de abranger também a população carente é investir intensamente no turismo de qualidade, ou seja, com preservação, turismo organizado, atraindo turistas brasileiros e estrangeiros. O turismo estrangeiro ele é muito pouco explorado na Amazônia e ele tem um potencial muito grande, porque as pessoas, por exemplo, na América do Norte, na Europa, na Ásia, têm um interesse muito grande em conhecer a Amazônia, só que nós não conseguimos explorar isso
adequadamente e seria uma alternativa para envolver a população carente, a população que não teve acesso, né, a um período maior de estudos nessas atividades de suporte ao turismo. E em relação ao aproveitamento do bioma, só para encerrar, a gente poderia incentivar a criação de centros de pesquisa para investir em pesquisa sobre o aproveitamento de substâncias naturais para a síntese de medicamentos. Isso, de certa forma, já ocorre, mas é de uma maneira bastante incipiente, e também a gente precisa investir na recuperação e no reflorestamento de áreas degradadas, o que é fundamental para a recomposição do clima no restante do país. Professor Pedro Luiz Cortes, sempre às sextas-feiras aqui conosco, professor da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, e que tem o canal no YouTube, onde você também pode acompanhar os nossos bate-papos semanais. O Ambiente é Nosso Meio. Vai lá, pesquisa, acompanha e compartilha. Professor, muito obrigada e até a próxima sexta-feira. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.